Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Moçambique 50 anos aqui na NBC TV. Este espaço de conversa sobre o nosso percurso histórico como país, como nação independente. Nesta noite temos como convidados o professor José Chichava, a quem já agradeço a sua presença aqui no nosso programa, para falarmos um pouco também do seu percurso enquanto cidadão moçambicano livre. E a primeira questão que nós queremos colocar, tem sido praxe aqui no nosso programa, é procurar saber, no dia 25 de junho de 1975, onde que o professor estava nessa altura? Obrigado, boa noite, caros telespectadores. E muito obrigado por esta Nós é que hora agradecemos. MBC, dá para virmos conversar. Eu gosto de dizer o seguinte, situar-me bem. Eu, em 1974, completei 20 anos, 74, estava 20 anos. Como vê, eu já fazia parte daqueles jovens que tinham sido mobilizados para apoiar os guerrilheiros, mas ao mesmo tempo, eu estava num grupo de 15 jovens que foram preparados para fazerem filmagem. Precisamente no dia 24 de junho, eu estava a 5 metros do mastro onde se içou a bandeira nacional. Estava no estado da Machado. E como é que estava? A chover. Estava a chover. Cheio. Bom, a gente não podia conseguir ver tudo, né? Porque a minha preocupação enquanto que há 3 colegas que iam filmar, portanto, o arriar da bandeira portuguesa, eu fazia parte do grupo que íamos filmar o içar da bandeira nacional. Sim. Então é onde eu estava a essa hora. E só saí de lá, mais ou menos, lá para as 4 horas do dia 25. E, portanto, exatamente transporte, íamos em grupo, porque havia um centro de preparação de filmagem, portanto, depois nós estávamos com o professor Saraiva, que mais tarde até foi vice-reitor da própria universidade, ele que era o nosso instrutor. Era mesmo ali agora na Avenida Vladimir Lenin, ali perto da Colmeia, sim, onde fomos fazer o treino. Mas foi uma coisa muito interessante, ver aquilo tudo, mas pode falar que era euforia. Com 20 anos já tinha uma ideia muito clara, até por causa dessa preparação. Tinha, porque eu, nessa altura, estava também a terminar o 3º ano da escola comercial, que era a 9ª classe, e já, portanto, em 74, eu já pertencia ao grupo dinamizador lá do bairro de Chamangola, onde eu vivia, portanto, eu pertencia ao bairro, era responsável de jovens e de jornal de parede. Mais tarde transformou-se em Jornal do Povo, mas na altura chamava-se Jornal de Parede, assim como chamava. Tinha um Jornal do Povo. É isso. E eu era responsável por isso. Né? Depois da independência, portanto, já concluiu a escola comercial, depois como é que... Em 74, eu, em fevereiro de 74, fui alistar-me como professor primário assalariado na escola primária que está perto do Ministério da Agricultura. Na altura chamava-se Escola Primária da Avenida do Brasil. Agora chamamos Escola Primária da Avenida GFPLN. Portanto, eu dei aulas ali 3ª e 4ª classe, portanto, em 74 e 75 dei aulas ali, portanto, e em 76 fui parte do grupo de professores que foi fundar a Escola Secundária de Langueira, aquela que está em frente ao cemitério de Langueira, para dar 5ª e 6ª classe. Dava aula, na altura, aula de português. Eram muito jovens na altura, mas já com essas responsabilidades. Não, como é que era a parte política? Já estava engajado... Do ponto de vista revolucionário? Eu estava por uma razão muito simples. Como eu estava no grupo de dinamizador, e eram desmobilizadores, já era. Já estava envolvido em atividades políticas? Estava envolvido. Estava envolvido porque, bom, por um lado é que eu tive a sorte que um dos meus primos, né, era preso político, né, o Ângelo Chichava, que já faleceu. Era preso político. Então, a gente acompanhava de forma muito cautelosa. Né? E também, quer dizer, alguém que nessa altura já estava no 5º ano. Aliás, uma coisa interessante que era preciso saber é que, se não tivesse acontecido o 25 de abril, eu teria sido... Portanto, o meu nome já tinha saído para ir ao serviço militar português. O que fez com que eu atrasasse, eu devia ter ido mais cedo, aos 18 anos, é que eu estava a estudar na escola comercial, tinha completado o 5º ano. Porque quando tu tinhas o 5º ano, entravas já com friel miliciano, não entravas como praça. Então, como eu estava na escola comercial
e o nosso centro da Mocidade Portuguesa era um centro especial. Nós, só para mostrar porque que era especial, enquanto que o resto das escolas, quando se chamava centro da Mocidade Portuguesa, usavam calções, não é? Nós usávamos calças, nós, porque éramos um centro especial. Também porque o nosso diretor era um chico na tropa, né? Era um major na tropa, o diretor da escola comercial. Então beneficiei disso, senão na altura da independência eu estaria tanto como soldado do exército português. E como é que viveram aquele setembro quente de 74? Presumo já estava já nos grupos de como é que foi aquilo? Aquilo não vale a pena lembrar isso por uma razão simples. Como eu disse, eu via no Xamanculo. O Xamanculo onde eu via, posso lhe explicar hoje como eu estava praticamente na periferia entre a cidade de Cimento e a cidade de Caniço. Eu estava do lado de Caniço, então o lado de Cimento era separado por aquilo que chamamos hoje, ali onde tem o mercado de Fajardo. Aquilo era um campo onde jogávamos futebol. Porque ali depois tem uma tipografia chamada artes gráficas. É já daquele tempo. Então, eu vivia mais ou menos dali a cerca de 800 metros dali das artes gráficas. Então, quando começou aquela confusão, nós do subúrbio avançamos para entrar na cidade, porque a ideia é que quem estava a provocar a confusão eram aqueles que viviam na cidade de Cimento, né? Porque esses que eram portanto, de outra cor, não a nossa cor. Avançamos até ali. E tivemos que parar ali porque já havia balas contra as pessoas. Felizmente, nenhum dos nossos colegas foi alvejado, mas depois, mais tarde, apareceram alguns elementos dos comandos moçambicanos, não é? Que nos enquadraram, não é? O que é que nós fomos fazer a seguir? A seguir era como se fosse uma reação, né? Atacar os carros que passassem. Essa que era a palavra de ordem, não é? Qualquer carro que passasse pudesse ser atacado. Mas na nossa zona de Xamanculo não foi assim muito grave a situação, porque, como sabe, ali as únicas pessoas que nós podíamos encontrar são aqueles que queriam usar a Avenida de Trabalho para irem à África do Sul. Mas a grande maioria, onde houve de facto muitas mortes, foi na avenida, ou chamamos Avenida da Cruz do Lusaka, que era Carvalho Lopes, porque estavam fugindo em direção ao aeroporto. Então é aí onde as pessoas, quando saem de subúrbio, bloqueiam, fazem barricadas, portanto, na estrada e bloqueiam os carros. Aí houve muita morte. Há moçambicanos que morreram, porque alguns dispararam, mas também houve muitos portugueses que foram mortos. Alguns, inclusive, dentro dos seus próprios carros. Mas em algum momento começaram a ter dúvida que a independência podia chegar depois com essa situação? Não, por quê? Porque, repara, já porque isso da história que eu próprio, e também da conversa que tivemos com alguns combatentes, é que o acordo de Lusaka, de facto, estava pronto para ser assinado no dia 5 de setembro. E não é assinado no 5 de setembro por quê? Porque foi ocupada a rádio aqui. Um grupo de portugueses, não é? Que dizia, o movimento deles chamava-se FICO. No fundo, o que eles queriam dizer é que nós também somos moçambicanos. Então, como quem diz, o governo português não pode negociar só com a Frelimo, tem que negociar também conosco. Porque não podemos permitir que sejam esses turras, assim como a Frelimo era chamada na altura, possa governar o país sozinha. Então, o presidente Samora Machel interrompeu as conversações por causa disso e telefonou para o presidente português nessa altura e disse a ele, olha, se a situação em Maputo continuasse como estava, ele ordenaria os guerrilheiros para invadirem Lourenço Marques, assim como a gente chama na altura. Felizmente, não foi necessário isso porque, de novo, alguns moçambicanos que estavam no exército colonial português, particularmente nos comandos, né, que tiveram consciência disso, assaltaram a rádio, portanto, desmobilizaram os outros colegas. Sim. Porque desmobilizaram os outros colegas também que eram militares, que estavam na rádio. E no dia 6, praticamente, a rádio já estava controlada. Estava sob controle. Né? Sabe que uma das pessoas que esteve nesse grupo é Aurélio Libon, porque foi das pessoas que depois foi falar na rádio. Ele depois esteve aqui também no programa, falou um pouco disso. Exatamente. Ele falou e Aurélio Libon fazia parte do grupo que depois, mais tarde, foi mobilizado a trabalhar conosco através do Amaral Matos. O Amaral Matos vivia no Xamanculo. Então, ele é que nos mobilizou para irmos apoiar os primeiros guerrilheiros ali na Avenida Angola. Porque a primeira sede da Frelimo, quando chegou, era a Avenida Angola. Onde é o comitê da cidade agora, era a sede da Frelimo.
Então é ali onde nós recebíamos instruções. Todos os dias lá para 17, 18 horas a gente tinha que ir para lá, porque nós tínhamos aulas. Tínhamos que ir para lá para depois sabermos o que é que deveríamos transmitir à população. Porque a palavra de ordem na altura qual era? Os grupos de investidores foram criados para prepararem a população para a proclamação da independência. Porque há muita gente que não sabia que tinha clareza, não tinha. Alguns nem sabiam sequer que a FRELIM existia. Então era preciso explicar o que é este movimento todo para a independência. Mas não era difícil, porque facilmente as pessoas conseguiam perceber o que era. Bastava falar da operação que só estão a ser sujeitas e tudo isso, toda a discriminação nas escolas, em qualquer sítio. Facilmente aderiam. Então, eu chamo a isso uma aderência, diríamos nós, que de facto aquilo que chamamos de uma aderência revolucionária. Não é preciso fazer grande análise para perceber que é bom. É isso que nós queremos também, governarmos a nós próprios, né? Não sermos escravizados, né? Mesmo que a pessoa não sentisse. Porque é verdade que a intensidade da exploração colonial foi diferente de pessoa para pessoa, dependendo, né? Por exemplo, há pessoas que, por exemplo, posso dizer, modesta parte, eu era bom estudante, não é? Então eu não sentia isso porque, por eu ser bom estudante, quem trazia lanche para mim eram os meus colegas brancos. Eles traziam lanche para mim, então eu não precisava, apesar de eu não tinha capacidade de comprar o lanche para mim próprio, mas eles traziam para mim. Pronto, então, são daquelas coisas que tu poderias dizer assim, eu não tinha problemas com... Não tinha nenhum problema com ele, pelo contrário. Está a ver, não é? Pelo contrário. Mas percebendo depois, de facto, aquilo que era a natureza e a essência do regime colonial, a pessoa depois via que, de facto, aquilo era um regime que tinha que acabar. Uma outra questão, professor. Depois de proclamar a independência, portanto, começam as bases para a criação das instituições verdadeiramente moçambicanas. Depois também há uma opção que o Comitê Central da FRELIM toma de avançar para um modelo de economia planificada. Estas opções eram consensuais ou foram motivadas pelas condições objetivas daquela época? Qual é a análise que faz com relação a essa questão? Primeiro, é assim. Não podemos, num momento como esse, falar de consensual ou não consensual, porque a primeira questão que devíamos perguntar é: se era consensual ter um grupo de moçambicanos ter ido para Dar es Salaam lutar contra o colônia? Se era consensual dar liberdade às pessoas, tá vendo? Tudo começa por aí. Eu sei que hoje, hoje há muitas análises, há pessoas que hoje... E um grande erro que nós cometemos muitas das vezes é analisar as situações fora do seu contexto. Então, quando nós analisamos, podemos... não deviam ter feito isso, feito aquilo. Olha, nessa altura, não é? Aquilo que eu chamo a euforia revolucionária, percebe, não é? Ela já em si se encarregava do conceito que está a referir, a euforia revolucionária. Portanto, não era preciso... Sabe que nesse tempo, quando o presidente Samora Machel fazia um comício, ele já tinha decisões tomadas, entende, né? Mas ele, como era um didata, era uma pessoa carismática, ele fazia com que as pessoas sentissem que eram elas que decidiam, sabe? Ponto. Eram parte do... E tanto, eles... Não eram parte, não eram elas que decidiam. Sim. Ele só sintetizava. Porque ele conduzia, portanto, o comício, a reunião, de tal maneira que as pessoas percebessem que, por exemplo, uma das perguntas que sempre fazia era: é ou não é? Entende? Por exemplo, perguntar às pessoas... Exato. Perguntar às pessoas... vocês gostariam de continuar escravizados ou livres? Naturalmente, não há ninguém que vai dizer que gostaria de continuar escravizado. Então, o processo de escolha do modelo de desenvolvimento foi tendo em conta dois fatores. Primeiro, quem tinha suportado, apoiado a luta armada da Libertação Nacional. É preciso não esquecermos que os países que suportaram, que aceitaram treinar moçambicanos, aceitaram armar e dar fardamento a moçambicanos, foram os países socialistas. Praticamente, portanto, a União Soviética na altura, não é? A China, Cuba, a Argélia, país africano que já estava independente. Portanto, como vês, eu estou a falar de países que não são capitalistas, são estes países. E o grande apoio que nós tivemos, de facto, foi da União Soviética. A União Soviética era um colosso, né? E sabe muito bem que nessa altura da Guerra Fria, não é?
do lado do grupo dos países socialistas ou do comunista planificada, o coordenador deles era a União Soviética. Do lado dos países capitalistas eram os Estados Unidos. Então, os dois beligerantes. De tal maneira, quando nós falamos de Guerra Fria, é porque é para dizer que nenhum deles se confrontava diretamente, mas confrontavam-se indiretamente, através dos apoios ou influência. Cada um queria ter maior influência no mundo do que o outro. Então, neste caso, contra o facto não há argumentos. Nós tínhamos que, de facto, ir pedir apoio portanto, à União Soviética, e foi o que aconteceu. A União Soviética apoiou, portanto, logo nos primeiros momentos, o estabelecimento das primeiras estruturas portanto, governamentais que a gente teve aqui, bem como os conselheiros, né, os vários níveis. Eu estou a esquecer aqui de falar da RDA. RDA, portanto, a República Democrática Alemã, essa que apareceu depois da independência com o maior condão em termos de apoio, enquanto que militarmente, quando a gente fala da União Soviética, exatamente, por causa do seu arcabouço, né, não se compara não se comparava com a RDA. Então, não tínhamos outra maneira, tínhamos mesmo que optar por uma economia socialista. Mas vamos ver uma outra coisa. Vamos analisar. Eu hoje com a formação científica que eu tenho, por o problema de uma outra maneira, dizer o seguinte: se fosse a perguntar-me, independente do apoio que tiveram na União Soviética, perguntar-me, naquela altura, em 74, nas condições em que o povo vivia em Moçambique, qual seria a melhor opção? Eu ia dizer o seguinte: mesmo que não dissesse o nome, tinha que ser um sistema que pudesse beneficiar a todos. Fazer com que todas as pessoas pudessem, por exemplo, ter emprego, ter comida, ter roupa. Educação. Exatamente, ter esse acesso todo. Então, como pode ver, algumas pessoas nem precisam saber que isso é socialismo, nem precisam saber que isso é economia centralmente planificada. É só saber que, olha, não, é preciso recordar-lhe que, por independência, nós tínhamos saúde gratuita. Só que mais tarde mudou. Mas isso tudo começa quando? É preciso ver o condão das medidas que são tomadas no dia 24 de julho, não é? Dia das nacionalizações? Exatamente. Portanto, veja que nós foram decidir, primeiro na terra, que significava o quê? Esta era uma das mais pesadas derrotas que tinha o colono, porque a terra era capital para eles. A terra tem que devolver aos moçambicanos, é a nossa terra. Vou deixar as outras nacionalizações. Há uma que depois ocorre no dia 3 de fevereiro de 76, que são os prédios. Só estes dois aspectos, a terra e os prédios, já estavas a fazer o quê? A desmontar aquilo que era fonte de riqueza do colono. Essas partes. É verdade que depois podemos falar da saúde, não é? Portanto, das clínicas privadas, podemos falar também dos consultórios médicos privados, das advocacias privadas, podemos falar isso tudo. Mas estas duas medidas foram muito mais abrangentes e profundas. E sobretudo aquilo que significavam. Porque os donos dos prédios, o que faziam? Eram aqueles que faziam, portanto, ganhavam, investiam para depois ter um retorno muito rápido através dos arrendamentos. É assim como acontecia. Então, ao tomar essas medidas, mas muito antes disso, é que é preciso ver que no dia 22 de junho de 75, a Frelimo reúne-se no Tofo e aprova a Constituição, antes de proclamar a independência. Nessa Constituição, já estava a dizer o seguinte: o poder pertence ao povo. De onde é que vem isto? Vem, portanto, se a gente for ler a história da Frelimo, há de encontrar de onde é que isto vem. Primeiro, a influência que existia dos países socialistas em toda a África e também na América Latina. Então, os países estavam a ficar independentes na altura. De que, afinal de contas, é possível nós organizarmos, não é? E fazermos algo para os nossos próprios países. Então, este movimento todo que se generalizou em todos estes países na altura faz com que Moçambique também adira, portanto, ao mesmo grupo. Tanto que na altura, lembra-se, os primeiros primeiros africanos que foram presidentes, como, portanto, podemos falar de Kwame Nkrumah, podemos falar do Nyerere, falo também do Jomo Kenyatta, Kaunda, podemos falar destes todos, para ver que nós não tínhamos, de facto, uma outra alternativa a não ser essa. É verdade que, mais tarde, o presidente Samora Machel foi, numa análise que ele fazia, quando depois foi aconselhar o Zimbábue, aconselhar o Mugabe para que eles não nacionalizassem a terra. Alguém podia perguntar, mas como?
como que nós nacionalizamos, e ele está a aconselhar um país que também lutou, está a ficar independente para nacionalizar a tenda. Eu hoje analiso isso como fatores diferentes. Qual é? É que o colonialismo britânico, o colonialismo português foram totalmente diferentes. Mesmo em tudo, mesmo na essência, foram totalmente diferentes. É verdade que não se pode escolher o bom colono e o mau colono. Colono bom, colono mau. Sim, não se pode. Mas se a gente for analisar, vamos ver que, se pegarmos os países e compararmos, vamos ver que a maior parte dos países que tinham infraestrutura já substantiva são as colónias inglesas. Porque e depois uma questão que é fundamental é a questão da educação. Não é? Nós, as colónias portuguesas, todas elas é onde o nível de analfabetismo era muito alto, a toda a independência. Que é diferente das colónias britânicas. As colónias britânicas, portanto, os nativos não eram segregados portanto, de poderem estudar. A única coisa que existia era uma diferenciação, não é? Por exemplo, sabe que quer o Zimbábue, quer a África do Sul, quer na Namíbia, existia uma universidade para negros, sim, não é? Mas não havia uma segregação, mas a universidade existia. Sim, mas a universidade existia, mas pelo menos tinha educação, né? Que é diferente daqui, em que os moçambicanos, portanto, estou a falar neste caso dos negros, só podiam estudar até um certo nível, não podiam estudar mais. Foram raras exceções que, portanto, pessoas como o presidente Chissano, o próprio presidente Mondlane, para estudar teve que sair daqui do país. Porque aqui dentro eles já não podiam estudar, porque o colono entendia que a educação abre o ser humano. Ao abrir, ele começa a perceber a sua situação de escravidão, a situação de opressão, então vai se revoltar. A história da escravatura no mundo foi assim como acabou. Sim. O escravo revoltou-se contra o próprio dono, foi isso que aconteceu. Então, eles, temendo isso, sempre andaram a mentir a nível internacional de que em Moçambique não existia uma situação colonial, porque Moçambique era uma província portuguesa. É por isso que mais tarde, nos anos 72, resolveram dar um outro estatuto às províncias, Angola e Moçambique, ficaram estados, já não eram províncias. Portanto, ficaram com alguma autonomia, já tinham um governador-geral, mas tudo isso eram formas cosméticas para fazer calar aquele barulho que nas Nações Unidas era feito. Internacional. Exatamente, era mais por isso. E na década de 70 até 80, falou aqui do seu percurso como professor, entrou como professor, como é que foi? O seu enquadramento? Eu tenho uma história muito interessante nisso. É que, em 1978, não é? 2 anos depois de eu ter estado a dar aulas na Escola Secundária de Languene, onde para além de professor, era secretário do grupo de desenvolvedor na Escola Secundária de Languene, o Erjali, não é? Que era diretor provincial de educação, foi-me tirado de lá para a direção provincial de educação. Ele achou que eu devia estar lá como chefe de departamento. Ok. Então deixei de dar aulas, fui para chefe de departamento de educação. Então fui tirar um curso de planificação de educação. O meu setor era esse. Chamava-se setor polivalente, mas era um departamento que fazia a planificação da educação. Acontece que em 1980, em janeiro, só para perceber um pouco esse contexto, em 79, nós, eu que era professor que estava no Centro de Educação, vamos aos vários locais do país, portanto, para mim calhou uma das províncias que fosse Fala. Vamos explicar às pessoas, discutir com as pessoas sobre aquilo que seria o PPI. As linhas de desenvolvimento. Portanto, da década, a famosa década de vitória sobre o desenvolvimento. Portanto, praticamente todo o arcabouço político é tratado, há discussões populares. É verdade, não sei a profundidade, mas explicava precisamente o que se almejava com isso. E a euforia foi grande. Portanto, depois praticamente é aprovado o PPI. Então, em 80, em janeiro, o presidente Samora Machel inicia aquilo que chamou-se ofensiva política e organizacional. Qual era a intenção dele para a ofensiva? Era a criação de condições para a implementação do PPI. Então, ele queria que, sobretudo o aparelho do Estado, né? Porque nessa altura o Estado e o partido era a mesma coisa, estivesse pronto para implementar o PPI. Todos eles. Então, começa aí com ofensiva,
Começou mesmo na beira. Depois foi para Nacala, depois foi para aqui. Então, eu em maio, sentado lá no meu gabinete, recebo o telefone do meu diretor e diz assim, olha, tens que te apresentar no gabinete do governador. O governador era José Moiano na altura. E eu na altura, governador, sim. Eu tinha estado com o governador de perto. Então, eu já vivia no ponto final. Eram ganhos de independência. Sim. Já não vivia no Xamancu. Já estava no ponto final. E passei para ali em 1978, para o ponto final. Então, compro o meu primeiro fato na Saratoga, ali perto logo, porque não tinha posto, já era preciso ir ao gabinete do governador, então eu para lá, e o governador diz-me assim, eu cheguei, ele não estava, eu tinha que chegar lá às 14, eu cheguei às 13h30, quando chegou eu estava ali, fardado ele, José Moiano, e ele diz assim, como se chama jovem? Eu disse, Zé Chaves. Tá bom, então espera um pouco. Ele entrou no gabinete dele, depois quando sai, disse, vamos, sim. Eu entrei no Volvo dele, não é? Nunca tinha subido Volvo. Para onde? Para o gabinete do Marechal Samora Machel. Está no Ministério da Defesa, no quartel-general. Ficava ali na esquina, ali onde tem... No fim da Júlio Nheret. Ele tinha um gabinete ali. Então, há dias que ele ia para ali como comandante em chefe. E há dias que estava na presidência. Então, estava ali. Quer dizer, mas imagina, não é? Um jovem como eu, nessa altura, quer dizer, eu até já estava a tremer, não é? Tremer um pouco, não é? Enfim. Mas, mal entramos no gabinete dele, e eu já na altura, já tinha 25 anos, já estava 26 anos, o governador Zé Manuel só diz assim, é este jovem de que falamos. Portanto, eu estou a ouvir, ele está a dizer para esse momento, é este jovem de que falamos. Tá bom, ele pergunta, jovem, como se chama? Depois eu disse, aquela maneira de dizer, mas eu já não estava bem. Dá para ele só. Então, ele diz-me assim, jovem, você vai para a PIA, como diretor da PIA. Então, eu, da boca de Samora Machel, sou colocado como diretor da PIA. Né? E o que era a PIA na altura? No âmbito da ofensiva, quando eu vou para a PIA, estavam presos todos os diretores da PIA. A única pessoa que não estava presa, muito interessante, era o diretor-geral adjunto da PIA, João Velé Munguambe. E por quê? João Velé Munguambe era tio combatente. Tinha sido o primeiro secretário particular do presidente Bonjak. Então, o chefe dele, que era João Vaz, esse estava na cadeia, tinha sido preso. Na sequência daquele discurso sobre a presença, mas disse era o antro de corruptos, a PIA. Quando ele foi visitar a PIA, o grande problema da PIA qual era? É que a PIA, uma das tarefas que tinha era administrar o parque. Então, todas as casas que eles encontrassem abandonadas, ok? Recolhiam as mobílias, ok? E guardavam num armazém. E aquelas mobílias depois eram dadas a um fim. Então, qual é o problema que a PIA teve? É que algumas daquelas mobílias que eram retiradas da casa das pessoas eram desviadas. Não é? Eram desviadas. E algumas daquelas casas também eram ocupadas não em critérios transparentes. Então, quando o presidente vai para ali, primeira vez vai visitar os armazéns, encontra os armazéns cheios com coisas partidas, coisas empiladas e tudo, ele manda chamar, pergunta quem era o diretor, então mandou logo para a cadeia. Não é? Foram para a cadeia. Bom, mas então, qual era o meu papel? O meu papel, diz ele, prosseguir a ofensiva. Porque ali está cheio de corruptos, está cheio de ladrões, aquela maneira dele de caracterizar as coisas. Então eu fui para a PIA. Eu trabalho na PIA, sou diretor da PIA, fico de toda a província de Maputo, nessa altura. Fico 80, 81, 82 e 83. 4 anos. Não é? 4 anos. Acontece uma coisa interessante, é que eu vou para lá em maio, dia 24 de maio. Há uma operação que é feita em junho, 16 de junho, a introdução do Medical. Então, quando o Medical é introduzido, eu já era diretor da PIA. E por que eu estou a falar disso? É que a PIA tinha caixas, onde fazia cobrança, de quê? Das rendas. Porque as pessoas, todas elas, portanto, nessa altura, as pessoas tinham rendas, tinham contrato de arrendamento das casas da PIA. Então, as nossas infraestruturas de caixa, nos vários postos
são usadas também para troca de dinheiro, moeda. para troca de escudo português Para para ter o meticado. meticado. São usadas isso. Então eu participo também nessa operação, foi uma coisa muito interessante. Eu calhei com isso, já tinha sido planificado, só calhei, acabei aproveitando a boleia disso. Eu acho que fiz uma coisa muito boa na API. E por que eu estou a dizer isto? Ainda hoje, quando ando na rua, há pessoas que param, alguns já casados com filhos assim, sabe? A casa que nós temos foi o Senhor que nos deu. Uma coisa interessante, porque nessa altura, Belmiro, a única coisa que existia em nós, em mim particularmente, mas não era o único, era mesmo servir, espírito de servir. Então uma das coisas que eu fiz, uma das experiências que eu fiz na altura, foi eu cheguei na PI, tinha cerca de centenas de pessoas que estavam a procurar de casa, não tinham. Então o que a gente fazia? As casas todas que eram aprontadas, que eram, portanto, para serem distribuídas às pessoas no dado mês, a gente tirava no jornal o nome das pessoas. Aconteceram situações algumas situações muito tristes, que é a gente pôr o nome de alguém que já faleceu. Depois vir alguém, um familiar, dizer assim, para fulano de tal, já não existe. Mas o que é que nós fazíamos? Íamos a todas as fichas, a todos os pedidos que tinham sido preenchidos, porque uma das maneiras de dar vazão a isso era pegar no que existia lá, não podia ter um outro critério, porque a gente não conhecia as pessoas, e fazer uma lista, em função de que? Da entrada das pessoas. Então, a gente ia dando vazão dessa forma. Então, aconteceu isso. Mas foi uma coisa muito interessante, uma grande contribuição que eu acho que deve ter dado. Quero sugerir a gente obedecer o nosso intervalo, já voltamos dentro de instantes para dar sequência à nossa segunda parte, onde vamos continuar a olhar essa década de 80, 90, que foi muito rica em episódios, mas também de aprendizagem de novas pessoas. Estava a aprender a dirigir, dirigir. Portanto, então voltamos dentro de instantes com mais conversa, com esta conversa interessante com o professor José Seixal. Até já. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Estamos de volta então para a segunda parte do nosso programa Moçambique 50 anos. O professor José Seixal é o nosso convidado aqui nesta noite. Professor, essa questão da PIA, de facto, nós mais novos vamos ouvir discursos do presidente Samora, vamos a PIA, encontrar o outro. Como é que o que estava acontecendo? Havia muita corrupção na PIA ou era essa questão do desleixo que está aqui a referir? Não, na altura... E quem eram os eram moçambicanos, eram negros? Não eram moçambicanos, eram moçambicanos negros. Sim. Dirigiam... Não, sabe qual é o problema? A questão é a seguinte. Eu hoje, porque já posso fazer essa análise de forma fria e sem... Olha, o grande problema que aconteceu, que é preciso percebermos, é que muitos de nós fomos mobilizados para tarefa de responsabilidade enquanto não tínhamos nenhuma preparação. Sim. E nem fomos sequer submetidos a qualquer preparação. Que é diferente. Olha, qualquer tarefa que a pessoa tenha que executar, precisa de um mínimo de preparação. Mas, naquela altura, e depois tu não podias recusar, não é? Era uma ordem. Era uma ordem, mas ao mesmo tempo era uma ordem que tu recebias, sentias-te honrado, mas era uma ordem que tu tinhas que cumprir. De tal maneira que eu esqueci-me de dizer que, por exemplo, eu não fui, eu devia ter ido à universidade, por exemplo, no 78. Mas por que eu não vou? Não vou porque em 77 há aquela decisão do 8 de março. E eu sou dito que não, tenho que ficar a continuar a dar aulas. Não posso ir. Mas essas coisas não eram para tu discutires. Era uma ordem. E eu lembro de alguns colegas meus, alguns foram ver na vitrine, na lista deles, que eu vou dar aulas. Alguns disseram, mas eu nunca dei aulas, como é que eu vou dar aulas? Eu já dava aulas há uns 15 anos, porque o meu pai era professor. Mas há pessoas que nem sequer voz para conversar com um colega tinha, agora para ir dar aulas, mas não podia recusar, tinha que ir. Não é? A situação era assim. Mas, de facto, o grande problema que existia na PI era aquilo que na altura, portanto, foi denominado como corrupção. Mas a corrupção que existia era a corrupção material, não é?
de roubar coisas e tudo isso. Mas, sobretudo, uma outra coisa era o problema de falta de transparência na própria distribuição das casas. As casas que as pessoas, portanto, as casas que pertenciam ao parque imobiliário e que, no significado da independência, não é? Aqueles que construíram as casas e nunca puderam viver, já podem viver, não é? Eram estes aspectos todos que estavam sendo combatidos, que é preciso que as pessoas, portanto, tenham o privilégio de viverem nas casas, portanto, que é como o sangue e suor que os moçambicanos, portanto, consentiram para a liberdade. É preciso traduzir em que a gente dizia assim, conquista da independência. Então, uma das conquistas era essa. Ter a casa, viver numa casa dessa. Num prédio, ainda por cima. Isso, exatamente, era essa a conquista. Mas a questão da manutenção foi sempre questionada, essa questão, porque depois... Olha, um dos problemas que eu encontrei na API na altura é que essa falta de experiência também. A primeira lei que sai, a lei do arrendamento que sai, é uma lei que lesava o próprio Estado, porque dizia que a manutenção é da responsabilidade do Estado. Entende? Sim. Isso é impossível. Não há nenhum país que pode ter orçamento para aguentar uma coisa dessas. Vou lhe dar um exemplo. Até uma lâmpada queimada, as pessoas iam à manutenção da PI para ir buscar a lâmpada. Lâmpada. Está vendo, né? Portanto, você está a usar a lâmpada, eu que uso no dia a dia. Ela fundiu, então tirava a lâmpada fundida e ia com ela para entregar, para poder ter uma outra lâmpada para colocar. É impossível. E rendas muito baixas. Exato, eram rendas praticamente sociais. Em nenhum momento. Isso depois teve que ser mudado, porque. E mudou-se como? Portanto, quando se faz o regulamento, não é? Põe-se claro e escolha. Aquilo que é da responsabilidade da PI na altura era todo aquilo que pudéssemos chamar, portanto, um estrago de caráter estrutural. Quer dizer, por exemplo, são infiltrações, não é? Estamos a falar de um prédio, as infiltrações. Estás no segundo andar, sim, mas no segundo andar não estás, aquele que está no terceiro andar, o chão dele é o teu teto, não é? Então, às vezes há problemas como esse aqui. E também porque muitos de nós nunca tínhamos vivido no prédio, então a maneira como trata é diferente. Não sabe que... Dizem que há casos de pessoas que usaram o parquet para fazer lenha. Houve isso, houve. Tanto que foi preciso, eu lembro que em 1981, 82, fizemos uma campanha com a OMM na altura, chamava-se a campanha, chamava-se mesmo valorização das conquistas, assim como chamava a campanha. E uma das coisas que o OMM fazia era ir às casas, falar com as donas de casa, até ensinar que quando quer pilar, vai pilar lá embaixo, não pila aqui em cima. Não é? Coisas começam. Ensinar também, há um outro drama que tínhamos nas casas, é que as casas, bem construídas, não é? Na cozinha, tem aquilo que podemos chamar um dreno pequeno, mas fora tem um sítio onde aquele lixo, como por exemplo, quando escama o peixe e tudo isso, não pode usar na cozinha de dentro, mas pode usar lá fora nesse tipo de dreno. Essas coisas precisam serem explicadas. Precisam explicar às pessoas. Porque repara, numa casa hoje, agora o que nós sentimos, porque alguns de nós já tivemos a oportunidade de construir a nossa casa, os sítios que nos criam mais problemas em termos de intervenção, de manutenção, é a cozinha e a casa de banho. Sim. É o sítio onde tem, estamos a falar de instrumentos hidráulicos, sim, água, tudo isso. Mas quem sabia nessa altura, se a gente na altura usava latrina, não é? E para além de latrina, a gente lá na zona suburbana, nós usávamos um sistema de baldes, não é? Você fazia as suas necessidades maiores num balde, depois os da Câmara Municipal iam buscar o balde e metiam num qualquer. A gente não tinha essas coisas todas. Então, este é um dos problemas que acabou nos causando também muitos problemas. E por quê? Porque também tínhamos aquele receio de as pessoas vão ficar feridas, dizer assim, não sabes usar a casa, não é? Mas era uma verdade. E a pessoa não tinha culpa. Por quê? Também foi uma violência, não houve também um preparo. Como é isso mesmo. Eu ainda dizia assim, eu ainda que estava no subúrbio, ainda posso dizer que tinha um processo transitório, porque eu sabia que todos os dias de manhã, antes de ir à escola, tinha que varrer e enterrar o lixo. Sim. Não é? Por quê? Periodicamente passavam trabalhadores da Câmara, vestidos de caqui, não é? Que podiam te dar multa por tu deixar charcos lá em casa e lixo. Então a gente já sabia, aprendia, não é? Agora imagina quem veio diretamente do campo para o prédio. É violento isso, foi muito violento mesmo. Mas bom, acabamos ultrapassando essa fase, mas foi uma fase de facto muito dura. Mas olha, vamos nos concentrar naquilo que era o maior sentido da ofensiva. Era a preparação da implementação do PPI, como disse.
Então, por isso é que a ênfase do presidente era ir a todos os sítios onde se produzem bens alimentares, armazéns ou fábricas. Ele foi. Aeroportos, foi. Portos, também foi. E nos portos também houve muita gente que foi detida. Foi detida, sim. Encontrar, por exemplo, exemplos como o seguinte, né? A agricultura precisa de pesticidas. Encontrar pesticidas no armazém já há muito tempo lá. Por que não foram distribuídos? Portanto, olha, a preocupação que o presidente tinha era esta. E às vezes dizia assim, por que vocês estão fazendo o povo morrer à fome? Um exemplo como este, não é? Então você tem um armazém, está cheio de comida, mas vocês estão a morrer à fome, por quê? Por que está a fazer isso? Coisa desta natureza. Então, de facto, a ofensiva foi um momento de educação cultural. Foi. Mexeu com todo mundo. Mexeu com todo mundo. A ofensiva foi também para o próprio aparelho do Estado. Houve foi uma altura em que até ministros ele exonerou. Em pleno comício, na Praça da Independência. Exonerar ministros. Ministro do Interior, de Comércio, exonerou. Fez isso. Agricultura. Portanto, o presidente, uma das características que o presidente Samora Machel tinha, era o respeito dele estar no comando de tudo. Não é? Mas era sustentável. Esse modelo de liderança para um país enorme como este, acho que tinha suas limitações, não é por isso? Mas olha, tinha, mas há uma coisa que acontecia, é que sem ele estar, você pensava que ele estava. Esse é que é o problema. Sem ele estar presente, só o facto de você ter aquela fotografia dele lá na sua sala, já era suficiente para você se comportar bem, sem ele estar contigo. Isso é verdade. Mas olha, foi um momento muito... Eu acho que eu costumo dizer isso, não estou... Quem viveu o momento do presidente Samora Machel, eu digo assim, não quer dizer que tudo seguiu. É verdade que o presidente Sano foi um bom presidente, né? O presidente Guebuza também foi um bom presidente, mas quero dizer uma coisa. Se o presidente Samora estivesse vivo, Moçambique não seria o que é hoje. Mas há quem diz que se calhar a morte do presidente Samora acabou sendo, entre aspas, viabilizar o país, porque ele era muito ortodoxo, que não estaria disponível para as reformas que eram necessárias, o diálogo com a Renamo. As pessoas não sabem que o diálogo com a Renamo começou na presença dele. As pessoas não sabem disso. Há pessoas, inclusive, que pensam que tivemos pré porque o presidente morreu. É mentira. O pré foi decidido no 4º Congresso. Quem dirigiu o 4º Congresso foi ele. Abril de 83. As pessoas conhecerem a história, não é? As reformas económicas e sociais começaram com o presidente Samora. As conversações com a Renamo, as primeiras delegações foram para o Quênia, para conversar com a Renamo, foi a mãe do presidente Samora. Porque, quer dizer, ele, apesar daquele aspecto dele, parecia uma pessoa muito dura, mas ele era muito social. Ele, no fundo, sabia muito bem que, sabe muito bem, só para lhe dar um exemplo, por que ele aceitou assinar? Diríamos que até certo ponto, comparado com os outros presidentes, até parecia uma humilhação, né? Assinar um acordo com o apartheid. Está vendo? Só este aspecto. Se o indivíduo pensa de facto, olha, é que ele dizia na altura, a maior preocupação que ele tinha era com o povo. Repara que a assinatura do acordo em Comate até azedou as nossas relações com o ANC. Sim. Entende? Porque houve guerrilheiros do ANC que vieram sair deste país para honrar o compromisso. Nós honramos o compromisso, mas Peter Bottom não honrou o compromisso. Pelo contrário, ele meteu tropas cá. Meteu tropas na província de Zambésia, quer dizer, intensificou mais aquilo que era a desestabilização. Já não sendo a própria Renamo, mas tropas sul-africanas. Ações terroristas mesmo, na universidade que aconteceu. Exatamente. Então, as reformas económicas e sociais, incluindo da própria Constituição, iniciaram com o presidente Samora Machel. Mas por quê? Era o reconhecer da inviabilidade do sistema. O 4º Congresso, quando, naquilo que eu escrevo, e porque como pessoa de comunidade de Moçambique, eu digo assim, eu considero o 4º Congresso como um congresso da viragem, mas uma viragem política, em todos os aspectos. Por quê? É no 4º Congresso onde há uma confluência de acontecimentos que acabam fazendo com que a Frelimo tome aquela decisão. Uma delas qual foi? Foi de uma delegação da Frelimo ter ido participar numa reunião grande dos países socialistas e lá nessa reunião ter recebido uma resposta
de não possibilidade de nós termos apoio para implementarmos o nosso PPI. Entende? Quer dizer, havia uma organização, os países socialistas tinham uma organização do tipo FMI, chamava-se Camecon. Outros chamam, tem vários nomes, porque tem sigla em português, sigla em inglês. Mas era como se fosse um fundo monetário dos países socialistas. Esse Camecon, não é? Que era mais ou menos como um banco de financiamento, é que apoiou Cuba, é que apoiou também a Argélia. Então, Moçambique, quando desenhou o plano, portanto, o PPI, também contava com o apoio dessa organização. Só que quando a gente começa a implementar, sobretudo em 1981, a resposta que a gente recebe é qual é? Não, vocês ainda não mostraram que são socialistas, vocês têm ainda intenções. Ainda não são socialistas. Como quem diz, vocês ainda não mostraram o suficiente que vocês são. Essa resposta não foi muito, não deu para mastigar por parte de muitos dirigentes da Frelimo. É uma das coisas que faz com que, quando se realiza o 4º Congresso, a pergunta que é feita é: valerá a pena nós continuarmos a ter fama sem proveito? A pergunta é feita mais ou menos nestes termos. Qual era a fama? A fama de você ser socialista. Inclusive, os sul-africanos da parte chamavam-nos comunistas, nem chamavam socialistas, chamavam comunistas. Por quê? Porque nós só tínhamos relacionamento na altura com os países socialistas. Mas não é porque nós negávamos o apoio dos países capitalistas. Não é esse o ponto. Portanto que acontece uma coisa muito interessante, é que durante mesmo a luta armada, houve países que são do grupo capitalista que apoiaram Moçambique. Organizações, né, como a Suécia, Itália também, um grupo Reggio Emília, tanto que apoiaram a luta armada de Moçambique. Até mobilizaram vários apoios, até em Europa, víveres e tudo, para entregarmos lá em Dar es Salaam. Mas a questão de fundo, quer dizer, diríamos, formalmente, os nossos acordos de cooperação eram praticamente com os países socialistas. E por causa daquilo que nós vimos antes. Então, a mudança, a ruptura, dá-se no Congresso. Aí, quando acaba o Congresso, qual é o elemento que apareceu como sendo aquele que deu luz ao abandono da economia socialista? Foi o termo liberalização. Temos que liberalizar os preços de hortícolas. Não começou assim. O que isso queria dizer? Quer dizer o seguinte: em vez do Estado, que era o Estado que fixava os preços de tudo, dizer, claro, vamos lá fazer o seguinte, que vamos dar oportunidade ao produtor, aquele que produz, para ser ele a marcar o preço. Porque ele que sabe quanto custa, qual é o esforço que ele faz e tudo isso. Então, a palavra liberalização, ela é pronunciada no 4º Congresso. É ela que depois dá o quê? Depois do 4º Congresso, a pergunta que se faz é: por que nós vamos ser hostilizados? Então, quando o presidente Samora Machel faz uma viagem aos Estados Unidos, depois faz uma viagem à Inglaterra, nos Estados Unidos aquilo que for dizer é que, olha, nós não somos comunistas, nós estamos preocupados com o nosso povo, nós queremos desenvolver o povo, pobreza, e não estamos fechados à cooperação com os outros países, desde que respeitem o quê? Primeiro, a nossa independência, não é? Não ingerir nos assuntos internos do nosso próprio país. É isto que ele vai dizer, tanto ao Reagan como a Margaret Thatcher. E é esta visita que o presidente Samora Machel faz aos Estados Unidos, a visita que faz também à Inglaterra, portanto, com a Margaret Thatcher, que abre caminho para que o grupo dos países capitalistas ocidentais, não é, comecem pouco a pouco a abrir-se para apoiar a Moçambique. É por isso que... E o que é que isso coincide? Repara, o presidente Samora Machel morreu em outubro de 86. Mas em 86, aqueles que não sabem, eu sou economista, posso dizer isso, Valmir. Em 86, estava sendo implementado um plano que chamava-se PAI. Há uma confusão que as pessoas têm hoje por causa do PAI que foi... Programa Acelerado de Reforma. Não. Portanto, esse PAI chamava-se Plano de Ação Econômica, assim como chamava. E o que era? Eram as primeiras medidas, como fosse um ensaio, como fosse um teste. Não é? Para quê? Por quê? Porque nós, em 1984, já tínhamos sido admitidos como membros do Fundo Monetário Internacional. Então, era como um ensaio, não é? Para que as medidas que seriam necessárias tomar em 1987. É como se fosse um aviso, dizer assim, vamos nos preparar
Vê aí uma mudança. Inclusive, o termo que se usou nessa altura, Belmiro, foi o seguinte: vamos precisar de apertar o cinto. Porque precisamos contar com as nossas próprias forças para resolvermos os problemas que o país tem. Então é assim como surge. Então, como pode ver, não seria possível que o presidente Samora Machel mora em outubro de 86, em janeiro de 87 já temos pré. Só para te mostrar, as pessoas fazem análise pensando que não, se ele estivesse vivo, não teríamos feito a reforma. Não é verdade, isso não é verdade. É verdade. As pessoas, bom, cada um tem a sua maneira de analisar, mas de facto não é verdade. Isso é uma grossa mentira. Mas, professor Chave, já estamos mesmo a caminho no fim do nosso programa, ainda temos aí uns 10 minutos para falar. Uma das questões também que se coloca, uma crítica que se faz com esse programa de reabilitação econômica, o programa da liberalização da economia, há setores que acham que aquilo foi feito com uma violência tal que no lugar de privatizações, como dizia o professor Zucula, engenheiro Zucula, no lugar de privatização tivemos destruições. Havia uma forma de fazer sem aquela violência toda que gerou do ponto de vista de perca de empregos, a entrega de setores produtivos muito importantes da nossa economia a empresários sem capital, que depois degenerou todo naquela situação toda. Sabe, é por isso que este é um aspecto que ainda precisamos discutir muito e entendermos, porque nós temos análises totalmente diferentes. Repara que a minha análise não é esta. Vou-te explicar porque que aconteceu isso. Primeiro, o Fundo Monetário Internacional é como se fosse uma associação, ok? Quando vais pedir dinheiro, ele tem regras. Portanto, aquilo que, assim como hoje, quando vamos pedir dinheiro ao banco, o banco tem colaterais, diz assim, eu não te posso emprestar esse dinheiro, você tem que, exatamente, não é? Faz isso. É a mesma coisa que faz o fundo, mesma coisa. É por isso que hoje eu rimo quando as pessoas dizem que essa coisa do fundo não presta, vamos mandar embora. Eu acho que não, fundo, você que foi ter com eles, você pediu para ser membro, tem regras. E uma das regras é tomar medidas que, de saneamento econômico e financeiro. Medidas financeiras. Então, o que acontece é que, de facto, tens muita razão. O pré foi violento. Foi violento porque nós estávamos numa fase tal em que, mas repara, é que tínhamos um problema, que nós não falamos dele aqui, podemos falar num outro dia, que posso lhe contar. É que quando o pré entrou em funcionamento, nós estávamos a ver com base num racionamento. Tínhamos um cartão para comprar abastecimento. Ok? Por quê? Quer dizer, havia falta de tudo. Nessa altura, nós que viemos aqui na capital, não é? Quando era dia 20 ou 21, estamos atentos a ver se entra algum barco, não é? Trazer comida. Por quê? Depois haveria um anúncio na rádio que dizia o mês seguinte quanto é que cada família tem, entende? O arroz quanto, açúcar quanto, óleo e tanto. Vivemos esse momento, racionamento de comida. Quando pré-introduzido, acontece uma coisa muito interessante. Repara que, eu estou a falar de um momento em que nós tínhamos falta de tudo, em que o dinheiro era pouco que nós recebíamos, não é? Mas como os preços tinham sido eram marcados pelo Estado, os preços eram fixos, o câmbio também era fixo. Você o dinheiro sobrava no bolso porque as quantidades que te davam para comprar eram pequenas, podiam dar para todas as pessoas. O pré faz o inverso. O que faz o inverso do pré? É que o pré, em cerca de 6 meses, as prateleiras das lojas ficam todas cheias. Aquele nosso cartão que a gente fica em desuso. Vou-te contar um episódio como o seguinte: você chegar a dizer assim, perguntar ao homem da cantina, enquanto das outras vezes você dizer, mas olha, não podem vender mais meio litro, cada família diz, não, eu não posso fazer isso porque se o Guame descobrir que eu fiz isso, eu posso ter uma multa muito dura ou mandar-me fechar a loja. Mas chega um momento em que ele diz assim, olha, mas não queres mais? Como é que ele está me perguntando se eu não quero mais? Se 11 meses atrás ele não era permitido vender, não, pode comprar. Só que nessa altura há um outro problema, qual é? É que já não tens dinheiro. Sim, estás numa fase em que, porque os preços são outros, não é? A comida é abundante, mas tu já não tens dinheiro para comprar. Para provocar isto. Então, inclusive foi usada aquela expressão de cara, a gente de tanto apertar o cinto, os furos acabaram, tínhamos que ir ao sapateiro fazer mais, nem é assim. Mas o problema de privatizações
fazia parte das medidas do fundo. E porquê? Uma das coisas que o fundo dizia é o seguinte: as empresas do Estado, quando ficam no Estado, estão a sugar o orçamento do Estado. É bom que privatize, mas qual era o dilema que nós tínhamos? Privatizar para quê? Este é que é o ponto. Nós nunca Para tínhamos capitalistas sem capital. Não, a única coisa que tinham de capitalista era viver na capital só. Só isso. Sim, o resto. Não. Este é que é o drama. Não é porque, portanto, a política em si fosse errada. É que tu não tinhas a quem... Não tinhas a quem privatizar. De tal maneira que houve pessoas que até foram ditas assim, fica lá com essa, fica lá com isso, fica com essa empresa. Tu dizes, mas eu vou fazer... Não, fica, de se ver depois. Há pessoas, por isso é que algumas dessas empresas ficaram com chefes, generais, tudo isso. Privatizar a empresa para fechar. Percebe, né? A empresa privatizou e fechou. Mas ainda houve um outro problema. E qual foi? É que a empresa, quando foi privatizada, fechou. Aquele que privatizou a empresa não ficou sendo ele o responsável de pagar o salário daqueles trabalhadores que todos foram para o desemprego. Foi o Estado. O Estado até hoje, não sei se sabias que pagar algumas empresas? Não, até hoje, ainda, eu lembro que o funcionário da Texmoc ainda se juntam lá. Agora vão aqui ao IGEP. Para receber, exigir de pagamento. Para reclamar dívidas que o Estado tem com elas por causa do processo como foi feita a privatização. Portanto, aí o maior dilema de facto era esse aqui. Nós, moçambicanos, primeiro nunca aprendemos a ser empresários e não tínhamos capital. Como é que você ia ficar com uma empresa nesse estado? Então ficou com a empresa, mas não fez nada. É a mesma coisa que você tivesse ficado com um carro que você não sabe conduzir. Sim, vou fazer. Pronto, ficou aí contigo de vez em todos os dias de manhã e de ver, tem um carro ali, só mais nada. Portanto, esse assunto tem que ser visto de uma outra maneira, porque, de facto, no contexto da realidade moçambicana, aquela era uma medida que praticamente não tinha sentido nenhum, não é? Mas também, do lado do fundo, não era possível nós termos que continuar... Era um servidor do orçamento. Portanto, drenavam o orçamento do Estado. Porque durante muito tempo, é preciso perceber, portanto, essas coisas, eu vou me lembrando de algumas porque a gente passou por isto. Nós tivemos, durante muito tempo, muitas empresas estatais, que os trabalhadores só iam para a empresa para jogar em chuva, receberam no fim do mês. O BPD era o banco que tinha que depositar o dinheiro, portanto, no fim de cada mês, depositar nas contas das empresas um valor para pagarem os salários. Sabes, não? Sempre que não são fruto de produção nenhuma. Mas, politicamente, por que não se tomou uma decisão? Porque essa decisão poderia ser tomada antes. Mas, uma das coisas que portanto, fez com que não tomasse a medida, e eu entendo, é que, ao tomar uma medida dessas, por exemplo, imaginemos, em 75 ou 76, que essas empresas ficaram nessa situação, a pergunta que o povo faria era, quer dizer, então era possível estar o colono, a primeira independência dele é esta aqui. Sim. Então, evitou fazer isso. Evitou. Portanto, preferiu ter esse encargo das empresas sem estarem a trabalhar, sem a fábrica estar a trabalhar, mas estar a dar salário aos trabalhadores. Foi como se fosse, eu diria, um fundo social, né? Mas o Estado não pode se transformar num fundo social. Mas esse é que é o problema. Foi o que aconteceu. Sim. De facto, esse é que é o problema. Acabou depois sendo um problema econômico, na fase em que já era preciso fazer a reforma financeira para pôr tudo nos carris. É assim como esse fenômeno se deu. Olha, nós chegamos a ter uma coisa muito interessante. Chegou a haver neste país, ouviu falar de campeonato recreativo, de futebol, não sei o que. Sabe por quê? Porque as pessoas tinham tempo para jogar futebol. Sim, porque não tinham nada para fazer na empresa, então podiam jogar tudo que podiam jogar na empresa. Mas, professor, acabamos não explorando um pouco mais a sua parte, porque tem muitas histórias desse período. Mas se calhar só mais 5 minutos só para pedir a minha realização. Uma das grandes questões que eu olho para o país hoje, 50 anos depois, acha que Moçambique tem futuro? Tem muito futuro. Moçambique tem futuro no contexto dos outros países, diria eu, no contexto dos países bom, nós fazemos parte de um grupo de países que se libertaram depois da guerra, fazendo guerra. E qual é o futuro que Moçambique tem? O futuro que Moçambique tem, primeiro, é optar por um modelo de desenvolvimento endógenos. O que quer dizer isso?
antes de olharmos para levantar a mão para pedir, não é? Usarmos os recursos que nós temos. Mas o que isso significa? Significa duas coisas. Não podes fazer isso. Um dos primeiros fatores que nós precisamos de acabar com ele aqui é a guerra. Epá, com guerra, sem segurança, não faz nada. Portanto, a condição sine qua non para ver... Nós estamos a falar hoje de independência econômica. Esta é a palavra de ordem que o presidente Chapo está a conduzir. Só que a independência econômica precisa de condições. Há premissas antes. Uma das premissas é esta. É, de facto, a guerra tem que acabar. Tem que haver segurança. Para quê? E depois, dois, investir nos moçambicanos. Estou a falar de moçambicanos que é produtor familiar. Sabe? No período colonial, a quantidade dos produtos comercializados pelo camponês ultrapassava o setor empresarial. O camponês pode comercializar mesmo 1 quilo só, entende? Como eles são muitos, entende? Este 1 quilo, somando com o universo de milhões de camponeses, acaba ultrapassando o setor empresarial. Então, uma das coisas que nós, durante esses anos todos, negligenciamos é apoio ao setor familiar. Depois, estou a falar aqui também de que, hoje em dia, micro, pequenas empresas, depois posso meter as médias, apostar no pequeno, não no grande. É assim que nós vamos conseguir que este país, primeiro, para de importar o que nós podemos produzir. Nós não precisamos de importar tomate, não precisamos de importar batata, não precisamos de importar uma série de coisas. Nós temos essa capacidade de produzir. Pois já produzimos no passado, temos essa capacidade. Então, para mim é modelo de desenvolvimento endógeno. Olha para nós cá hoje. Capital, não temos, não é? Mas temos uma coisa que é fator humano. Pegarmos o currículo das universidades, das escolas, privilegiarmos o ensino técnico profissionalizante. Eu digo, chegar num sítio onde você tem 12 escolas de ensino geral e uma de ensino técnico, faça o contrário. Ponha lá 8 do ensino técnico, não é? E 2 só do ensino geral. Por quê? Nós temos que ensinar os estudantes a fazerem coisas. Hoje temos um batalhão de pessoas que têm certificado e não sabem fazer nada. Têm diploma de assistente e não sabem fazer nada. Não ajuda o país a desenvolver. Licenciados, mestres, doutores. Porque hoje, o que nós temos que ensinar nas universidades é as pessoas a serem empreendedoras. Quando ele sai da universidade, ele tem que criar o emprego dele, não estar à espera que outra pessoa crie emprego para ele. É esse espírito que nós temos que fazer. Mas para fazermos isto, temos que começar no currículo da escola primária. Não é fazer isto só na universidade. Portanto, Moçambique tem futuro, sim. Porque nós, moçambicanos, temos capacidade de fazer isso. Já temos muita gente formada aqui e muita gente que há muito pouco tempo, se nós virarmos as nossas antenas para apoiar o empresariado nacional, nós podemos mudar as coisas. Mas, claro, há uma coisa que eu não falei. Boa governação. Acima de tudo, instituições fortes. Porque um dos problemas que nós temos neste país é aquilo que o inglês chama law enforcement. Nós não precisamos de leis, mais leis. As leis que temos são suficientes, mas precisamos de alguém que faz aplicar essas leis. Este é o problema. É só ver o que se passa hoje na estrada, né? A ausência do law enforcement é muito importante em qualquer país. Mas já quem diz que o problema, ainda bem que é uma pessoa já histórica na Frelimo, que o problema é mesmo lá na Frelimo, no sentido é que as pessoas que têm o poder, seja político, econômico, judiciário, estão no mesmo sítio, ou seja, torna-se difícil qualquer um... Não é verdade isso, não é verdade isso. Olha, quando há vontade, o grande problema qual é? É que, como falou muito bem, eu não tenho, eu sou da Frelimo, desde essa altura até agora sou da Frelimo, mas não sei se tu já assististe uma reunião, um comitê central da Frelimo, ver como é que, quando se discute, como é que se discute mesmo. E este ponto vai voltar de novo a ser uma constante, não é? E não é por acaso que nós ficamos já há mais de 10 anos não tínhamos reunião de quadros para ouvir as pessoas. Sabes que hoje em dia, em qualquer parte do mundo, a governação participativa é que faz com que as pessoas sintam que eu sou cidadão, tenho responsabilidade, participo também na resolução dos problemas do meu próprio país. Mas pensar que o dirigente sozinho, o presidente sozinho pode resolver os problemas é enganar-se a si próprio. É o que aconteceu nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, praticamente, quer dizer, todas as instituições que podiam ser consultadas, incluindo a academia, foram marginalizadas. Tu não podes, no século XXI,
não há nenhum país que pode desenvolver negligenciando o setor acadêmico. Porque é lá onde se fazem as pesquisas, é lá onde fazem, portanto, as experiências. Portanto, é preciso, não estou a dizer isso porque eu estou na universidade, porque eu sou professor, não é por causa disso. Em qualquer parte do mundo é assim. É por isso que eu estou a meter nisto, quer dizer, tu tens de ter capital, 3 fatores essenciais para o desenvolvimento. Capital humano, que somos nós, que existimos cá, mas tens as inovações, que são as mudanças, mas mudanças que neste caso até dá para chamar ruptura. Depois temos tecnologia. Para tu dominar esta tecnologia, tens de ter conhecimento. É isto que nós precisamos fazer. Portanto, temos condições para o nosso país. Professor. Temos condições. Professor, acho que vamos ter que fazer uma segunda entrevista, mas já sobre a economia de Moçambique, o desafio. Já, não há problema nenhum. Acho que o Nayan fica aqui já o TPC, o nosso chefe de redação, aqui que ele faz Estado da Nação, para chamar o professor já para vir elaborar um pouco mais sobre a economia de Moçambique e aquilo pode conhecer os nossos caminhos, porque de facto... Esse é o meu forte. Então fica aqui já o convite, professor, mas queríamos também agradecer a sua presença nesse espaço de conversa, ficamos a saber um pouco mais do percurso do professor Chichava, mas sobretudo dessas lições. É importante olharmos para o passado. Muitas vezes pensamos que o passado não serve para nada, mas se calhar é um instrumento muito importante para nos projetar o futuro. Então, muito obrigado, professor. Também queria agradecer aos nossos internautas e telespectadores. E voltamos no próximo sábado com mais uma personalidade neste espaço de 50 anos em Moçambique. Até lá.